Você é o seu cliente? Não, né? É comum as empresas sofrerem o que a gente chama de miopia em marketing. Ou seja, acharem que só o seu produto ou serviço é o suficiente para vender. Muitos empresários e empresárias até mesmo vendem o produto só porque gostam dele. Mas você não é o seu cliente, não é mesmo? Por isso, é mais do que essencial nós conhecermos a fundo o nosso público. Felizmente, há diversos artifícios que podem nos ajudar nessa tarefa. Uma delas é a criação de personas. Quando queremos abraçar o mundo, não acabamos abraçando ninguém, não é mesmo? Quando queremos vender para todo mundo, o que ocorre é um grande gasto de energia. Talvez você até esteja vendendo, mas se você conhecesse bem o seu público, ou nichasse um público, iria vender muito mais com menos esforço. O meu objetivo aqui é me inspirar nas ferramentas e trazer elas para o universo dos pequenos negócios. Então eu não vou me ater muito a regras, eu vou me ater aqui ao foco da ferramenta, que é conhecer bem o seu público. Personas é criar um personagem fictício, é inventar alguém, mas não é qualquer pessoa. É imaginar o seu cliente ideal, porém é imaginar a fundo, é perceber quais são os comportamentos desse cliente, é criar todo um cenário para ele, entender quais são as motivações que levam ele a comprar, por que ele compra, que dor é sanada quando ele compra o seu negócio. É comum nós levantarmos um público-alvo, por exemplo, trabalhar com faixa etária ou de quais regiões são o nosso público. Esses dados eles são importantes, mas para algumas ações são muito genéricos. O objetivo da persona é entendermos a fundo o nosso público, para daí traçarmos diversas tarefas do nosso negócio focado no nosso cliente, aumentando as chances de realizarmos vendas. Com a persona, nós criamos empatia, para quando traçarmos atividades na nossa empresa, pensarmos se essas atividades trazem algum valor para o ciclano ou para o fulano, nossas personas. Então uma persona deve conter uma imagem para nós olharmos para aquela pessoa. Essa imagem tem que transmitir a essência da sua persona, do seu cliente ideal. A gente já vê como faz. Assim como uma foto, ela precisa também de um nome, para que todos no seu negócio criem laços, criem vínculos com essa pessoa. Tragam ela para perto do dia a dia e comecem a lembrar dessas personas nas atividades que eles fazem, nas ações que são feitas na empresa, nas ideias que são dadas para o marketing ou para conseguir mais clientes. Além de um nome, o que mais as pessoas têm? Idade. Dê uma idade exata para a sua pessoa. Lembre-se que ela tem que ser bem especificada para criar vínculos. Aqui não estamos trabalhando com público-alvo, com faixa etária, de 20 a 25 anos. Não. Diga que a sua persona tem 22 anos ou que tem 25. Por exemplo, uma empresa que eu atendi tinha um público-alvo de 18 a 30 anos. Veja bem, o interessante aqui é criar pelo menos duas personas, porque uma pessoa que está entre os 18 e 21 anos está em uma fase completamente diferente de quem já está ali com 28 a 30. Então as formas de você atingir este público podem ser bem diferentes. Agora comece a descrever também como é o dia a dia dessa pessoa, como é a relação dela. Por exemplo, se a sua loja é num bairro onde tem muito movimento entre outras regiões da cidade e a maioria dos seus clientes está nesse movimento, coloque que a sua persona mora em uma dessas regiões bem movimentadas. Bote que ela passa pela sua loja. Ok, mas como é que eu invento um cliente ideal? Bem, para isso você tem que usar pesquisas e dados reais. Analise se a maioria dos seus clientes costumam ir de bicicleta, costumam ir de carro, se elas gostam de uma linguagem mais despojada ou se é um público mais formal. Analise a postura deles. Analise a forma como eles conversam, que tipos de palavra usam, quais expressões utilizam. Isso não precisa ser uma tarefa de um dia para o outro. Você pode ir analisando seu público, fazendo anotações ao longo do dia com aquilo que vai percebendo. No momento, eu atendo uma empresária que atende um público específico, mas ela quer migrar para um público totalmente diferente. Então, ela está analisando este público aqui. Ela está conversando com pessoas conhecidas que têm características daquele grupo que ela quer começar a vender mais. Ela está entrando em contato e fazendo perguntas com ela. Você pode usar até mesmo as redes sociais para isso.
Entre nas redes sociais desses clientes e vejam o que eles costumam gostar, que tipo de assunto agrada a eles, que página eles seguem, que conteúdo eles consomem, como é o tipo de linguagem deles, como é o tipo de linguagem das pessoas que estão ao redor deles, que convivem com esse público. Ok, mas não basta simplesmente trazer à vida um personagem fictício. Ela deve servir como base para todas as atividades da sua empresa. Desde a linguagem que você irá utilizar para comunicar com seu público, até mesmo o tipo de publicação que você irá fazer em redes sociais, quais canais você irá divulgar o seu produto, quais formas de pagamento você irá utilizar, analisando quais tipos de pagamento seu público costuma ter. Por exemplo, dependendo do seu público e do estilo de vida dele, talvez ele prefira métodos mais modernos, contemporâneos, ou talvez métodos mais tradicionais de pagamento que ele considere mais seguros. Então a persona deve ser utilizada no dia a dia do seu negócio, para você ter o seu cliente no centro da sua empresa, influenciando todas as suas atividades e as suas vendas sejam muito mais eficazes. E não, você não vai vender só para este tipo de cliente. Você irá direcionar suas vendas, provavelmente o seu negócio irá atingir outros públicos indiretamente. Se eles aparecerem para comprar, ótimo, melhor ainda. Não quer dizer que você irá ignorar outras pessoas. Você também pode criar mais do que uma persona. O ideal é criar uma principal, aquele seu público principal, mais recorrente, ou o público que você quer começar a focar. Depois uma secundária, e então uma outra complementar. Se você fizer 10 personas, você acaba não tendo foco, então isso não é efetivo. Tente trabalhar no máximo com 4 a 5 personas para o seu negócio. Lembre-se, tendo uma como principal. Você pode usar personas também para pensar naqueles públicos que influenciam o seu público principal. Por exemplo, digamos que a sua persona principal são idosos. Você pode criar uma secundária pensando nos filhos de idosos, que podem comprar o seu serviço ou produto para dar para os seus pais, os idosos, seu público principal. Ok, ainda deve estar um pouco confuso, né? Então vamos fazer um exemplo na prática aqui, certo? Antes de mais nada, o interessante é você chamar a sua equipe, se você tiver, para fazer a persona, para trazer a visão de todo mundo, para todo mundo poder agregar e também para todo mundo estar no mesmo patamar, e então todo o negócio estar em sintonia. Vamos imaginar que nós temos uma loja de produtos naturais, ok? Nós fazemos ações e tentamos vender para o máximo de pessoas que nós conseguimos. Porém, nós queremos aumentar a conversão de vendas. Queremos ter vendas mais assertivas. Para isso, vamos criar uma persona. Passamos uma semana observando o nosso público enquanto estávamos atendendo. Vamos dizer que também rodamos um questionário para entender o comportamento e o dia a dia desse público. Ok, então vamos dizer que depois de uma semana de análise, identificamos alguns padrões de comportamento e nós juntamos todos eles na nossa persona aqui. Resumidamente, é uma mulher, adulta, mãe, que tem uma vida muito corrida, mas que gosta de cuidar da sua saúde e muitas vezes não tem o tempo que gostaria. Então, ok. Primeiro, nós pegamos uma imagem na internet. Se você não encontrar uma imagem específica, pode até mesmo desenhar. Eu achei aqui essa imagem, uma adulta que preza o seu bem-estar. Vamos chamá-la de Márcia. Uma dica também é escrever uma frase que transmita bem a essência dessa pessoa. Para você lembrar também dessa frase, quando pensar em mudar alguma coisa na loja, quando fazer algum conteúdo para redes sociais, ou quando pensar em canais de atingir o seu público, quando pensar também em novos produtos ou serviços, por exemplo. Então a frase que resume a Márcia é: semana que vem eu vou caminhar. Com essa frase a gente mostra que ela valoriza o bem-estar, mas ela tem uma vida bem corrida. Vamos agora dar vida para a Márcia. Vamos colocar aspectos demográficos e do dia a dia dela, além de comportamentais. Eu vou colocar aqui por cima, para vocês entenderem como a gente cria a persona. Na hora de criar uma, é interessante colocar um pouco mais de conteúdo. Mas lembre-se, dados relevantes para o seu negócio e que sejam baseados em um público real. Então vamos dizer que a Márcia tem 33 anos, uma idade que transmite bem a maioria do nosso público na loja de produtos naturais. Percebemos que a maioria das nossas clientes possui uma família, costumam ser casadas e têm alguns filhos.
Então a Márcia é casada e tem 2 filhos. Digamos que ela trabalha em um escritório de contabilidade. E ela tem muito trabalho, a vida dela é extremamente corrida. A Márcia, ela gosta de cuidar da saúde dela e do bem-estar dela. Porém, o seu trabalho no escritório consome muito o seu tempo. E ela mora em um bairro longe, então ela perde muito tempo no trânsito. Ela tem um padrão de vida, mas não consegue usufruir como gostaria. E também não consegue cuidar do corpo como gostaria. Pronto, temos um exemplo bem simples de persona aqui. Mas, como eu disse, não é só criar um personagem fictício. O que a gente faz agora com essa personagem? Bem, vamos lá. Analisando a vida da Márcia, a gente pode ter algumas ideias. Por exemplo, ela tem uma vida muito corrida, e ela tem carro, ela tem um estilo de vida bom. E se a gente pensasse aqui em um tipo de produto novo, como kits prontos e saudáveis? A gente poderia divulgar nas redes sociais da nossa loja de produtos naturais, informando que já existem kits prontos, ou nós podemos reforçar nas redes sociais que os clientes podem entrar em contato conosco, pedir para nós prepararmos um kit conforme aquilo que eles querem e nós deixarmos prontos um certo horário, e que ele pode nos avisar quando estiver chegando na loja que um de nossos funcionários sai e leva esse kit até o carro. Assim, a Márcia, por exemplo, não precisa sair do carro dela e ela ganha um pouquinho mais de tempo na sua vida corrida. Olha que experiência legal para ela. Isso pode determinar também o tipo de conteúdo que vamos botar nas nossas redes sociais. Poxa, ela tem uma vida corrida, mas gosta de cuidar do corpo dela. Que tal colocar nas nossas redes sociais algumas dicas de exercícios rápidos que a Márcia pode fazer em casa? Você está direcionando para um público específico. Tem mais chances de converter vendas para este público. Mas com certeza essas publicações podem chamar a atenção de outras pessoas e fazer com que outras pessoas também sejam seus clientes. E essas publicações de exercícios e dicas rápidas para se fazer em casa vão ter uma breve descrição. Ela não vai parar para ler um texto gigante. Nós temos que ser diretos porque a Márcia tem uma vida corrida. E ela também trabalha em escritório. Ela é mais acostumada com formalidade. Então nós não vamos usar muitos emojis. Vai ser um texto um pouco mais formal.